Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Zoom Debate. Nós estamos aqui hoje, nossos espectadores, com um tema que, mais uma vez, nós vamos trazer para vocês. Um tema de extrema importância, especialmente para os jovens que estão começando a jornada no mundo financeiro. Investimento. Vamos aprofundar em tópicos essenciais para entender como começar com segurança e sabedoria nesse universo tão vasto. Há diferenças fundamentais entre investir e especular. Você muitas das vezes já falou, estão especulando com o meu dinheiro, coisa nesse sentido. Como identificar e evitar pirâmides financeiras, que são as grandes armadilhas. Você já viu em muitos programas aí de rede nacional as chamadas pirâmides, as grandes pirâmides. E a pessoa entra, às vezes, no chamado golpe da pirâmide. Estratégias iniciais para investimento, como você começar pequeno e diversificando, entender os produtos, né, que vocês podem ter, e produtos financeiros que são frequentemente vendidos como investimento, mas que não geram patrimônio de fato. Para enriquecer nossa discussão, temos a honra de contar com dois grandes especialistas na área, que vão com a gente aí discorrer a respeito desse mundo tão vasto que é o mercado financeiro. Cláudio Marinho, com 20 anos de experiência em investimentos e empreendedorismo e atualmente diretor da Máfia Investimentos, e Alexandre Ferreira, também da Máfia Investimentos, com uma trajetória de mais de 10 anos na área de investimentos, seguros, previdência, câmbio e crédito. Agradecemos a presença deles e desejamos a todos vocês que estão aqui um ótimo programa, porque da nossa parte nós vamos fazer tudo para, com certeza, fazer com que você permaneça com a gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui com eles dois que vieram trazer um tema, o Cláudio e o Alexandre. É um tema que diz respeito, às vezes, as pessoas pensam, o tema que nós vamos falar aqui sobre finanças diz respeito a uma pequena parte da sociedade. Não, mas as finanças, vocês vão me ajudar a quebrar esse mito de que finanças foi feita para quem tem dinheiro e tem muito dinheiro. Ou seja, aquele tabu que a gente fala, finança, investimento foi feito para rico. Quero saber se vocês vão me dizer que não é isso, se vocês vão trazer uma outra versão para essa aí. Mas antes disso, vamos pedir a vocês para que a gente, quem está do lado de lá, para que possam conhecer vocês. Vamos lá, então, começando com o Cláudio. Cláudio por Cláudio. Quem é o Cláudio Marinho? Pois é, eu sou do mercado financeiro já desde 1983. Na verdade, eu tenho mais de 40 anos de mercado financeiro. Eu comecei a trabalhar na mesa de Open do Unibanco. Hoje em dia nem se fala mais isso, né? E até que em 88 surgiu a oportunidade através de uma corretora, onde eu saí do Unibanco e fui para lá e dei ideia de abrir a filial aqui em Nova Friburgo. Vim para cá e aqui estou, né? Você veio de onde? Eu vim do Rio de Janeiro, né? Da Censo Corretora de Valores, e que depois do plano Collor, eles resolveram fechar a filial, mas aí veio um grupo, GNPP, que adquiriu o escritório comigo dentro, né? E ficamos um determinado tempo, até que eu resolvi abrir a Máfia em 95. Tá? E com a Máfia Investimentos, né? Em 2012 eu fiz o acordo com a XP e hoje a gente está aqui, né? Já tem um tempo aí com a XP, porque a XP me encantou. Então depois a gente fala um pouco sobre essa parte aí de por que se pode investir hoje com pouco ou muito dinheiro, foi através dessa plataforma. Aí a gente fala. Guarda um pouquinho, né, para a gente poder falar isso lá na frente. Mas nós estamos aqui com o Alexandre. Alexandre, aqui normalmente a gente, no início do programa, a gente pede para que o convidado ele possa se apresentar e da forma com que ele gostaria de se apresentar, né? Alexandre por Alexandre. Quem é o Alexandre Ferreira Marinho? Quem é? Então, eu sou Alexandre, eu tenho 34 anos de idade. Sou daqui de Friburgo, nasci aqui, estudei a vida inteira aqui, saí para fazer faculdade no Rio, comecei a estagiar lá em empresas de investimento, tanto na Censo quanto na XP eu era estagiário, e aquilo foi me encantando também, essa parte do mercado financeiro, só que eu tinha uma angústia muito grande de não querer continuar no Rio de Janeiro. Eu não conseguia me ver morando numa cidade grande, amo a nossa cidade, né, Nova Friburgo, e em determinada época
com meu pai iniciando essa parte aqui de investimentos. A gente estava bem no começo, não tinha ninguém trabalhando com isso aqui em Friburgo ainda, em 2010, 2011. E aí eu resolvi voltar para também ser mais um braço aqui para a gente começar a crescer. Fora a parte de assessoria de investimentos também, eu faço parte, né, da diretoria do COGEM, que é o Conselho de Jovens Empresários aqui de Friburgo, que faz parte lá da Cianf. Que bom. E ele já fez uma entrega. Ele fez uma entrega que quem está aqui hoje à mesa e debatendo com ele é o pai. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso vai ser no decorrer do programa. Eu quero que a gente tenha oportunidade para a gente poder falar nisso. Nós não viemos aqui, eu sempre falo o seguinte, ninguém veio aqui para falar do produto da empresa dele, coisa nesse sentido. A gente veio aqui para trazer para quem nos vê e nos ouve com o conhecimento. Nós vamos democratizar o conhecimento. O Alexandre, filho do Cláudio, já está num processo já de transição. Quer dizer, vem, identifica, e o pai que estava à frente, tem diretor-presidente da empresa, dá oportunidade. Mas nós vamos falar exatamente de finanças, tá? Para quebrar um pouco, como eu disse para vocês, desse mito do que é a finança. E no decorrer a gente fala de transição familiar, como é que isso acontece, em que momento também isso pode ser visto. Mas, gente, o início do programa a gente faz um chamado nivelamento. Tá? E o que é nivelamento? Nivelamento é dizer o seguinte, o tema principal nosso é liberdade financeira e fazendo seu dinheiro trabalhar para você. Tá? Mas acho que o mais importante nesse instante é a gente poder falar com relação ao que é o mercado financeiro, o que são as finanças, como é que a gente trabalha com isso. A gente fala muito, eu digo que nós deveríamos ter nas escolas uma matéria, em algumas cidades tem, de educação financeira, porque os pais, por exemplo, têm uma dificuldade muito grande de falar de dinheiro com os filhos, aí depois chega lá na frente, então as pessoas têm dificuldade de falar de salário, de quanto ganham, de coisa nesse sentido, né? Então, queria que vocês começassem a tirar um pouco desse mito. Finanças, mercado financeiro. Vamos lá, por quem começa? Posso falar? Por favor. Inclusive, para você entender, a empresa a XP que eu represento, ela fez muito sucesso exatamente pela educação financeira, que ela começou com essa história de que o sócio fundador da XP, com os outros sócios dele, era um grupo muito pequeno, 4, né, associados, e resolveram montar um curso, né, montar uma palestra, uma palestra, né? E ao mesmo tempo concursos. Por quê? Para ensinar pessoas, primeiramente, a você poupar, a você guardar dinheiro, que esse é o primeiro passo para você investir. Como é que você vai investir sem dinheiro? Ouvi vários e fiz vários dos cursos dele, do Guilherme, isso, né? Do time dele lá no início. Exatamente. Então, através da educação financeira, ou das finanças pessoais, é que você começa. E o que fazer? Começa a ter uma planilha de custos, o que você ganha, o que você gasta. E isso é até bom com a família, como você falou aí. É muito interessante a própria família se unir e começar a fazer realmente esse acompanhamento, né, entre gastos e ganhos, que você começa até a trazer a responsabilidade para os seus filhos também. Porque às vezes eles também não sabem qual é a situação dos pais. Né? Então, através da educação financeira, você começa a ter essa interatividade familiar e, ao mesmo tempo, fazendo projetos dentro do que pode ser feito, né? E aí o outro passo seria o investimento. Queria que você complementasse, por favor. Não, exatamente isso que o Cláudio falou. Acho que isso faz muito sentido, você trazer os filhos para conhecerem essa parte, para entender a parte de finanças, né? Porque se a gente pegar hoje a maior parte das famílias no Brasil, as pessoas não conseguem ter uma vida tão abastada. Elas precisam economizar várias vezes, né? E cortar alguns gastos. Então, você trazer o filho para perto, mostrar, olha, por que você não vai sair todo final de semana? Por que a gente não vai almoçar ou jantar fora todo dia? Porque a gente quer fazer aquela viagem de final de ano para as férias, ou a gente quer trocar de carro, a gente quer ir para uma casa maior. E aí os filhos também entendem e ajudam, né, aos pais como é que eu posso dizer, nesse controle, né? Isso é muito interessante mesmo. O que eu ia falar era sobre essa parte de educação financeira também.
Você falou que alguns países têm escola, na escola eles dão educação financeira. A gente também já falou aqui várias vezes, alguns, até a escola da minha filha também já me chamou uma vez para falar sobre isso, né? E aqui no Brasil é muito carente, sinceramente, dessa parte de educação financeira, né? A gente voltando, eu acho que é importante, a gente entrou já dentro de um tema, dentro da chamada contextualização do que nós estamos falando aqui, porque a gente usa até um termo, chama-se saúde financeira. Isso. Né? Como é que está a sua saúde financeira? Exatamente. Então, eu queria que vocês falassem com relação a isso, porque você falou da viagem e tal, mas tem muita gente, por exemplo, que vive com a falta de planejamento. Sim. E às vezes a gente parece que planejamento é algo tão complexo, né? Então, tem um plano. Qual é o seu plano? Tem plano de negócio, tem plano disso, mas o planejamento familiar. Então, duas questões que eu trago agora, que é a saúde financeira, que às vezes, num planejamento familiar, você pode ser um remédio. Por exemplo, né? Exatamente. Então, e também para trazer para o nivelamento, nós estamos falando aqui para todos. Nós estamos falando para aquele que acha que não tem condição. Esse programa não é para mim, eu não tenho condição. Eu vivo com o meu salário muito apertado. Como é que eu vou poupar? Como é que eu vou viajar? Não posso nem pensar em trocar de casa, muito menos de carro, né? Então, então, acho que é importante a gente falar também para ele que isso é para tudo. Sim. Por favor. Mas olha só, a gente tinha até um exemplo, né? A gente tem um exemplo que a gente fala. O quê? Você é assalariado, você que é empresário, enfim... O sucesso normalmente, né, de cada um, a gente falava o seguinte: o que você recebe já guarda 20%. Então viva com os 80%, porque a partir da hora que você não faz esse controle, você faz o contrário, você gasta para depois saber o que sobra, né? Já foi. Nunca sobra nada. Então primeiro guarde 20% para investir e use os 80%. Então, a partir daí, você já começa a dar o primeiro passo. Claro, deve ter gente agora jogando pedra na TV. O amigo fala assim, poxa, esse rapaz chegou lá e está falando o seguinte, como é que eu vou guardar? Minha vida está tão apertada. Ele, em vez de falar 10%, está falando 20%. Mas o que ele está falando 20% é porque isso é uma técnica. É uma técnica. Que dentro de uma consultoria, não é isso? Exatamente. Não é que você vai começar hoje, você está apertado, vai começar hoje, amanhã, então aqui... Mas, Rusma, a verdade é a seguinte, eu já escutei o seguinte, por exemplo, o japonês, há muito tempo atrás, eles falaram que eles eram ricos não é pelo que ganhava, e sim pelo que guardava. Então isso serve para a gente, isso serve como exemplo. Por quê? Porque eu também conheço muita gente que ganha muito pouco e tem muitas coisas, até imóvel, com 2 salários mínimos. Na Globo mesmo saiu há pouco tempo uma reportagem nesses programas de pessoas que ganham o mínimo e quando vai ver como é que você consegue essa mágica? Exatamente pela disciplina. Tinha um ditado, quem poupa tem, né? Tinha uma fala. Isso mesmo. Quem poupa tem. Então, eu acho que o primeiro passo é você guardar. Eu não consigo guardar 20%. Então, guarda 10%, dá o primeiro passo. Porque o que vale é quando começar e não o quanto. Então, o tempo e os juros, né, os juros compostos, vai fazendo esse dinheiro trabalhar para você. A partir da hora que você todo mês guarda uma parte antes de gastar, você já está iniciando o processo, conforme eu falei anteriormente. Alexandre queria falar, mas você já deu aqui 3 falas que servem para chamados shorts, para cortes nossos, que é para guardar, que servem exatamente como inspiração. A pessoa precisa ter inspiração, não é só a fala, né? Então tem que ser o concreto. As pessoas têm que começar já, entendeu? Elas chegam e falam: mas eu só tenho tão pouco, eu não vou economizar agora, eu vou esperar guardar um pouco para daqui a pouco começar a investir. E, gente, não é com quanto, é quando começar. O quanto antes começar é melhor, entendeu? Eu tenho até um caso, uma festa que eu fui uma vez e a senhora que trabalha... A senhora não, já era mais nova, né? Uma mulher. Ela trabalhava lá na casa onde eu fui na festa. E ela sabia que eu trabalho com mercado financeiro e ela me chamou no canto. Falou: poxa, eu posso te roubar rapidinho, 5 minutos? Falei: claro, pode falar. Ela chegou e falou: olha,
Tesouro direto é legal para aplicar? Olha, uma fazenda, entendeu? Não era uma casa, era uma fazenda, uma pessoa que mora no interior, né, na zona rural. Ela pegou e veio me perguntar isso. Eu falei, nossa, é ótimo, é bem legal. Mas por que você está perguntando? Não, porque há uns 5 anos atrás eu vi no jornal um consultor financeiro, um assessor financeiro falando para as pessoas saírem da poupança e começarem a comprar título do Tesouro, né, que é título de dívida do governo. É um tipo de investimento que ele começa com R$100 e poucos, você já consegue investir, e ele tem uma rentabilidade bem maior do que a da poupança. E aí, quando ela foi me falando, cara, ela já tinha uma grana guardada no Tesouro já, e ela falava, olha, eu estou aqui hoje, eu vou ganhar X para trabalhar aqui hoje na festa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, já vou passar direto no caixa eletrônico, já vou depositar esse dinheiro, e segunda-feira eu já vou entrar no site e já vou comprar o Tesouro, entendeu? Então ela falou, eu guardo tudo, e dessa forma eu consegui comprar a minha moto, dessa forma eu consegui comprar a minha casa, dessa forma eu consigo pagar uma faculdade para minha filha. Então você vê que realmente as pessoas têm que acordar e pensar que não é com quanto investir ou se está sobrando agora, você tem que fazer realmente sobrar para poder guardar um pouquinho. Que na educação financeira se fala, principalmente aí quando a gente começa algum curso, tá? E educação financeira não é para quem tem dinheiro, é para quem quer buscar um planejamento, buscando aí identificar a sua condição. Então, por exemplo, eu fiz alguns cursos pensando em como planejar a minha vida melhor, exatamente para isso. Se eu começar, aquele negócio que tem uma fala que diz que a pessoa vive com quanto tem, não é aquela coisa. Mas com quanto tem, se você começar a fazer um alicerce, a palavra é exatamente essa. É o termo, queria que você trabalhasse um pouco esse termo. Na educação financeira, quando se fala em que momento é a decisão para você começar, e o que a gente quer dizer para você que está aí em casa, está no seu trabalho, está ouvindo a gente no Spotify, num carro, tá? Esse programa ele tem esse compromisso de trazer pessoas para cá que com seu conhecimento possam impactar você, que ao iniciar o programa você entrou de um jeito, às vezes até com baixa expectativa, mas ao sair você vai sair diferente. Diferente por quê? Porque nós não estamos fazendo aqui um programa direcionado para quem tem dinheiro ou tem muito dinheiro. É também para quem tem dinheiro, para quem tem muito dinheiro, ou para quem ainda não tem e pode, de alguma forma, começar a planejar a sua vida. Então, eu queria que você trabalhasse esse termo alicerce, que é o alicerce, né? Pois é, Russo, isso tudo que a gente está falando aqui sobre você poupar, das formas diversas, ao mesmo tempo, o que eu penso é o seguinte, a pessoa tem que ter um ideal. Nada disso funciona se você não tiver um plano. Porque você vai economizar por quê? Essa é a primeira pergunta. Por que eu vou economizar? Para ter dinheiro? Bom, que seja então, eu quero ficar rico. Mas muitas vezes isso é um motivo algo muito vago, né? É vago, né? Sim. Mas se você... não, de repente é para eu ter uma aposentadoria, para eu comprar um imóvel, como ele falou anteriormente, né? Então, tudo vai se encaixando, né? O fato de economizar e investir existe um propósito. E esse propósito, esse objetivo de curto, médio e longo prazo é que a pessoa vai traçando. E com isso, ela começa a se sentir incentivada. Entendeu? Porque ela está vendo que, de repente, o esforço que ela está fazendo em economizar e investir vale a pena. Essa é a verdade. Tem que valer a pena. Senão você guarda 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, eu estou precisando, eu vou chegar e vou pegar o dinheiro. Mas não atingiu o objetivo dela. Tem uma... E a gente poderia trazer aqui também para facilitar e ser até didático ou mais didático, cada um entendendo, né? Muitos já entenderam, mas a questão da didática. Eu entendo que quando você fala, a gente às vezes está com um sobrepeso, não é? Eu ia dar esse exemplo. Tá pesado ou alguma coisa nesse sentido, aí vai ao médico às vezes, ou vai a um profissional e diz o seguinte, você tem que perder peso. Tem que ter, aí fala, tem que ter objetivo.
Tem que parar de comer farinha, tem que parar de comer massa, tem que parar de comer açúcar, tem que parar e tal. Então você tem que ter um objetivo. Quer fazer uma prova, uma maratona, quer correr. Tá? Então é com essa característica, não é, Cláudio? Tem que valer a pena. Tá. Né? Qual é o retorno disso aí, né? Alguma coisa Exatamente. O retorno é a satisfação de você atingir realmente os seus objetivos. Falam que quando a pessoa está sedentária, não faz muito exercício, ela começa a fazer exercício, Sim. é meio ruim, né? Até o corpo acostumar. Mas se você começa daqui a pouco, você não se arrepende de ter feito um exercício. Por mais que você seja sedentário, você não se arrepende, você se sente bem depois. E o investimento também. Quando você começar a investir, quando você vai começar a poupar, né? Melhor falar poupar. Você chegar num final de determinado período e ver que você conseguiu juntar um certo valor, muito difícil você vai se arrepender de ter gastado aquele dinheiro em alguma situação. Você vai começar a economizar mais ainda para guardar, né? Cláudio, vamos começar a fazer assim uma certa... alguma coisa com relação à parte prática, né? Quem está agora nos vendo, tá? E nunca poupou. Nunca poupou porque às vezes não se preocupou ou achava que as contas nunca fechavam e coisa nesse sentido. Quando a gente fala em planejamento, eu queria que agora vocês falassem um pouquinho do que é o planejamento, mas depois vamos falar em investimento, vamos falar em pirâmide, vamos falar uma série de coisas. Mas como é que chegou alguém no teu escritório, na tua empresa, né? Depois vamos falar um pouquinho da tua empresa, pergunta para você, olha só, eu nunca poupei, eu queria que você me orientasse, como é que a gente começa, você falou dos 20%, mas acho que tem que colocar no papel, porque aqui está o negócio, às vezes você está esbanjando, não é? Então está saindo água, eu fui a algum lugar agora, fui num banheiro de um certo estabelecimento, estava água vazando, saindo ali. Aí eu procurei alguém para falar, olha só, mas acontece, fica sempre aquela carrapeta, dá problema. Assim, peraí, está saindo pelo ralo, aquilo é dinheiro, não é? Exato. E não precisava. Queria que vocês começassem agora com essas dicas. Olha só, Rosa, eu vou até contar um caso aqui que de repente vai ilustrar, né? Vai ilustrar essa fala, um pouco nossa. mais. Eu fui procurado há um tempo atrás por um profissional autônomo, né? Casado, 3 filhos de 4, 5, 6 anos. E ele muito bem profissionalmente, né, na profissão dele. E ele me procurou por indicação, evidente, normalmente é assim que eles aparecem lá, e dizendo que ele precisava de uma ajuda que ele não conseguia economizar, ele não conseguia investir. E olha que ele tinha, né, uma boa renda, era um dentista, né? Nunca sobrava nada. Nunca sobrava nada. É por isso que eu estou dizendo. Às vezes quem ganha menos, quem ganha muito, isso não importa. O importante é a pessoa ter o controle. Mas daí eu falei assim, bom, vamos lá. Você tem por acaso, aí eu parti agora do início. Eu perguntei, você tem uma relação dos seus custos, seus gastos, aqui para eu entender, e quanto é a média aí da sua receita? Na mesma hora ele tira da pastinha, tudo organizado, olha só, tudo organizado com as despesas, com as receitas dele. Aí após eu olhar aquilo tudo, né, eu cheguei para ele e falei assim, olha só, eu já vi que você é um cara organizado. Então o dever de casa de você ter o controle, que é o primeiro passo, é você controlar, é você saber quanto você ganha e quanto você gasta. Então isso você já não precisa de mim, porque você já me trouxe né, a resposta. O que a gente pode fazer é começar a observar onde estão as despesas que você tem e onde pode ser cortado, para começar a sobrar. A partir daí nós vamos fazer um investimento. Mas observando, aí porque eu estou te falando que o nosso negócio não é só investimento, né? Mas aí, observando exatamente as despesas dele, a gente deu para fazer alguns cortes e sobrou em torno de 20% para ele investir, que eram coisas supérfluas. Tá? Então, deu para já de imediato já arrumar uma saída para ter uma sobra para ter o investimento. Mas o segundo passo foi o seguinte que me chamou a atenção, foi quando eu perguntei a ele se era só ele que era o provedor da família. Ele disse que sim.
que ele era o provedor, que a mulher não trabalhava e os filhos estudando em escolas, né? Eu falei, cara, isso é que me preocupa. Por quê? Porque se você falta hoje, né? Vamos supor que você, né, parte para... te levam aí da vida. Aí ele chegou e falou assim, cara, você sabe que eu nunca pensei nisso? Falei, pois é, isso me chama atenção. Por quê? Porque, olha só, seus filhos estão iniciando a vida, estudam em bons colégios, sua mulher tem um padrão de vida, quer dizer, sua família tem um padrão de vida, e o que me preocupa agora não é o que você vai investir com a gente, é o que você vai começar a pensar em deixar uma situação cômoda para sua família. Ele como? Um seguro. Aí, através dos dados que eu peguei dele, os custos, né, o padrão de vida dele, vamos dizer assim, eu fiz um cálculo e fiz a necessidade dele. Que se ele partisse hoje, os filhos iam ter, pelo menos até 25 anos para cada um, uma receita para cobrir todas as despesas de estudos, enfim, né, para cobrir exatamente essa falta dele. E ele ficou encantado, porque ele chegou para mim e falou assim, pois eu vou te contar uma coisa agora. Eu perdi meu pai e minha mãe virou faxineira da noite para o dia. E eu, graças a Deus, ainda consegui, através de amigos da minha mãe, coisa assim, parentes, pagar para eu poder estudar. Então, Roosevelt, eu coloquei isso aqui como uma forma exatamente para mostrar que o nosso negócio não é apenas ensinar a pessoa a poupar e depois investir. A gente tem um leque muito maior, onde a gente abrange exatamente esse cuidado e entender as necessidades da família. Por isso que, ao mesmo tempo, eu falei no início, tudo tem que ser colocado para a família, porque isso você está trazendo a base. Você bota ali os números e mostra para os filhos. Outra coisa, então, acrescentando, eu mostrei para ele que existem aplicativos hoje. As crianças, todo mundo hoje tem um celular, pega o aplicativo e coloca ali. Tem aplicativo que você bota a despesa. Então, se você dá uma mesada, vamos supor, eu dou R$200 para o meu filho. A mesma hora que você der, ele já entra no aplicativo e coloca, tenho R$200 aqui. Eu comprei um chiclete, fui no cinema, fui não sei o quê. Então, o filho já começa a ter um controle financeiro. E isso já é um outro passo. Então, isso me encanta, de uma certa forma, que você vê exatamente a família já ser estruturada. Agora vamos pegar já a parte do jovem. Tem uma coisa que com certeza deve ter acontecido com você, e hoje eu vejo muito, muitas crianças ou adolescentes falam assim, eu não quero ganhar presente, eu quero ganhar dinheiro. Isso. E tem muita, não é? Então, e com aquilo ele vai fazendo aquela bolinha para poder fazer os planos dele. Provavelmente na sua infância você, de alguma forma, você guardou também. Sim. E tal, coisa nesse sentido. Mas o que é hoje, quando se fala, existe um momento para esse jovem, para esse adolescente e tal, começar efetivamente a pensar em poupar, por exemplo? Olha, eu não vou te falar com tantos anos de idade ou com X anos de idade, mas o quanto antes a pessoa já criar uma consciência sobre isso, o quanto antes é melhor. A gente vê, eu sinceramente, quando eu era pequeno, meu pai, né, eu demorei um pouco a aprender, para te falar a verdade. É gastador, né? Eu ganhava a mesada, cara, e eu já queria correr na loja e comprar alguma coisinha. E ele deixava, eu dei o dinheiro para ele, ele que aprenda. Curto. No outro dia, aí, pô, tava sem dinheiro, ou queria comprar uma outra coisa e não tinha. E, cara, é a importância de você ir guardando, né? Então, quando você ganha um dinheiro, seja de presente, né? Eu também fazia muito isso, pedia pros avós, pros X, me dá um dinheirinho.
e pegar aquele dinheiro e, poxa, eu quero comprar tal coisa. Aí você pensa 3, 4 dias. O videogame dele já está ali começando a garantir. Pensa 3, 4 dias se aquilo realmente é importante para você comprar. Ou se é melhor você ter aquele mesmo dinheiro daqui a pouco com juros, ou se você tem uma periodicidade de uma mesada, né? Se não é mais interessante você guardar toda a mesada, gastar o mínimo possível do que sair gastando. Então eu acho que não tem uma idade certa, não. Eu acho que o quanto antes, a gente tem até um vídeo, né, que mostra, um experimento feito. Eles botam várias criancinhas de 2, 3 anos sentadas numa mesa com marshmallow. E eles chegam para a criança e falam assim, olha, eu vou sair da sala. Quando eu voltar tiver o marshmallow aqui, você ganha outro. Cara, de umas 5 crianças, eu acho que só teve 1 ou 2 lá que seguraram. Né? Mas, cara, você vê, tem criança que a pessoa botou o marshmallow, ela já fez assim. A outra fica ali, cara, e ela fica coçando a cabeça e ela não sabe o que ela faz. E ela olha, ela pega o marshmallow e bota no prato e tal. Excelente esse vídeo para a gente colocar aqui. Eu me lembro dele. Você já viu esse vídeo? Espetacular. Se nós tivéssemos, nós colocaríamos. Ele fazia parte aqui da palestra da XP mesmo. É muito interessante, né? Muito interessante. A gente traz aqui, então já para a gente já começar, uma coisa que você já adiantou um pouco, Cláudio, é a questão de entender o perfil do consumidor. É isso. Acho que talvez essa seja a porta de entrada. E mostrar, eu disse para... Mais uma vez, repito, nós estamos aqui para fazer a venda de nenhuma marca. Nós estamos aqui para fazer com que você... Porque há tanto tabu com relação a isso, há tanto distanciamento, né? Porque hoje você tem as grandes marcas, às vezes, né, que você às vezes fica preocupado. Vou num banco e o que acontece? Pode ser que o banco queira fazer alguma coisa com o meu dinheiro, as pessoas... Às vezes é tão difícil, né? A pessoa começar e depois ter a chamada confiança. Então, queria que você falasse um pouquinho mais com relação a essa questão do perfil desse poupador. Pois é o primeiro passo. Esse realmente é o nosso primeiro passo quando a gente começa a planejar, né, o investimento do cliente. A gente procura saber exatamente se o perfil ele é conservador, se ele é moderado, se ele é agressivo. Explica, por favor. Isso aqui é excelente. Pois é. Essas 3... Por que disso? Não, quem são eles? Quem é? Exatamente. O perfil moderado, né, ele já é aquela pessoa que não quer correr muito risco. Né? Então, normalmente, qual é o caminho para esse tipo de investidor? São investimentos em renda fixa, né, que seria CDB, LCI, LCA. Depois você vai explicando. Essa sopa de letrinhas, aí o que é? CDBs, né, são títulos emitidos por bancos, LCI, LCA também, sendo que a LCI e LCA... Bom, vamos lá, CDB, Certificado de Depósito Bancário, o banco capta esse dinheiro e faz empréstimos, né, diversos dentro do próprio banco. Então ele capta o nosso dinheiro e empresta. Tá? No caso da LCI, é um investimento que é isento de imposto de renda para a pessoa física, né? E o banco capta esse dinheiro e empresta para a área imobiliária, letras de crédito imobiliário. E a LCA, letras de crédito do agronegócio. O banco capta o nosso dinheiro e empresta para a agricultura, para o agronegócio. Então, toda captação, né, que se fala de crédito bancário, ele tem um destino. O banco capta... Não fica com ele parado. Não fica com ele parado. Então, ele tem um destino. Então, normalmente, e esses títulos, eles têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada, onde todos os bancos têm um depósito lá para garantir exatamente a saúde financeira dos bancos. Até um certo valor. Até um certo valor, até R$250 mil por CPF. Né? Você não perde, em tese. Não perde. Você não perde. Então, não perde. Atenção. Exatamente. Dizer, até R$250 mil, numa dessas três investimentos que vocês falaram. Exato. Uma seria para o imobiliário, outra seria para o agro e a outra para o público em geral do banco, o tomador de empréstimo do banco. Até 250 tem um fundo garantidor que, se acontecer qualquer coisa, o banco quebrou. Isso. Você tem aquele Perfeito. Seguro. Né, e o porquê também que isso é importante? Porque o nosso negócio é uma plataforma de investimentos.
onde existem vários títulos, né, CDBs, de diversos emissores. Porque quando você vai ao banco, o banco vai te oferecer o título dele. Se você for lá no Itaú, Bradesco, Banco Brasil, você vai ver lá os CDBs, LCIs, LCAs emitidas por eles. Já no nosso negócio é uma plataforma que existem diversos CDBs, LCIs e LCAs e outros, né, de diversos bancos, inclusive bancos de segunda linha, né, que são considerados bancos que não estão aí na linha de frente, né? Não tem tanta agência bancária, bancária. Só que esses bancos, exatamente, eles têm um custo de captação maior do que esses bancos de primeira linha. E como é que eles iam sobreviver se todo mundo só investe em banco de primeira linha? Então, o próprio sistema cria esse fundo garantidor de crédito, onde fica mais fácil para esses bancos de segunda linha poder captar e dar até uma taxa um pouco maior. E daí que vem o nosso trabalho de assessoria mostrar que esses títulos de bancos de segunda linha, novamente, também são até R$250 mil pode fechar o olho e investir, porque o FGC vai pagar. E aí em vários, vamos supor, se ele tiver e a gente pode dividir em 4 títulos, exatamente, ou em 5 de 249, exatamente. Ele tem 99 e tal. Mas aqui, vamos voltar que tá muito interessante, né, ao perfil, para que você fique aí. Fica aí para você ver o seguinte, qual é o seu perfil. Eu sei qual é o meu, pode ser que... Isso. Mas vamos lá, falamos do moderado. Então, o moderado ele está mais ligado à renda fixa, né? Mas que também a renda variável. O moderado, O moderado, quando a gente bota uma renda variável, o que é a renda variável? É um investimento em bolsa, entendeu? Bolsa de valores normalmente. E por que disso? Por que a gente ainda acrescenta a bolsa? Mas a gente acrescenta com um percentual da carteira do cliente muito baixo. Mas isso depende também da nossa relação, da nossa conversa, para saber se ele aceita ou não. Mas então, nós estamos falando do moderado. Temos conservador e temos agressivo. Isso. Né? Vamos falar. Desculpa, eu estava falando do conservador com um percentual pequeno. Sim. A partir da hora que você vai para o moderado, você já tem um percentual de renda fixa da carteira dele menor e um pouco maior para a renda variável. E já o perfil agressivo, ele já tem um perfil de maior percentual de risco. Ele tem um maior apetite a risco. Ele aceita... Ele assume ganhar muito e assume eventualmente não ganhar e até perder no momento. Porque ele sabe que é do jogo. É isso mesmo. Ele tá na mesa. É isso mesmo. Então ele tá... E quando a gente fala de renda variável, não é só bolsa, a gente tem fundo imobiliário, entendeu? Então, por exemplo, tem clientes que gostam muito de investir em imóveis. Então a gente mostra que também o fundo imobiliário é uma alternativa. Renda variável, bolsa se inclui dentro da renda variável. Isso. Tá, sim. Quais outros? Fundo imobiliário. Câmbio, derivativos, tudo isso. Tá. Né? Aí você apresenta para ele um cardápio. Isso. Não é isso? Sim. Aí no cardápio você tem lá do conservador. Eu sou conservador para moderado. Tá? Eu sou conservador para moderado. Eu não fico... então eu estou naquela. Aí o que acontece? Você apresenta você identifica, conversou, né, bateu um papo, tirou dele ali alguma coisa, aí você já viu na sua cabeça que ele é conservador. Isso. Cheguei lá, eu sou conservador. Para tirar alguma coisa vai ser difícil, né? Então, aí você coloca um cardápio para ele ali do que tem e do que ele pode... Existe um questionário, entendeu? Da própria empresa. No questionário, ele vai respondendo. A partir das respostas dele, o próprio sistema já identifica. Agora, isso é um passo, né, do que ele respondeu. Mas por isso a gente sempre fala, é como médico-paciente. Você vai no médico e você omite ou engana o médico, ele não vai te dar uma boa receita, né? Da mesma forma, a gente tem um questionário e a gente fala, por favor, responda o que é real. Tá? Então, a partir daí, a gente já vai ter o primeiro passo da identificação. Agora, lógico que isso tudo, às vezes um cliente que inicia como conservador, ele pode se tornar moderado, agressivo. Por quê? Pela falta de conhecimento. Então, nós, no nosso trabalho, a gente tem o prazer de ensinar as pessoas a investir.
Então não é só escutar o que a gente fala, é importante ele também entender. Então tudo que a gente apresenta, né, para o cliente, a gente fala o que é, quais as garantias, como funciona. A partir daí o cliente começa a ficar mais solto, entendeu? Então ele não tem mais aquele receio. Porque o que é combinado não é caro. O problema é esse, é você fazer algo que você não entende, seja até conservador mesmo. Às vezes a pessoa chega lá para investir em renda fixa, só que investe mais do que o fundo garantidor de crédito. Nós somos o primeiro a dizer, não, investe até a garantia, vamos diversificar. Então isso é o nosso trabalho, entendeu? Exatamente, perfil é o primeiro passo. Alexandre, eu queria que você, não sei se vocês sabem, se tem números ou estatísticas para isso, a questão do investimento. As pessoas sempre estão muito preocupadas com o risco, penso eu. Né? Sim. Então, como é que é hoje, em termos de percentual, chega na empresa de vocês, como é que é isso? Ou o percentual de Brasil, Perfeito. essa coisa entre moderado, entre conservador, sim. e entre tal, aquele que ele topa correr o risco e tal. Como é que é? Sim, para cada perfil Sim. existe uma sugestão de carteira. Sim. E até dependendo do momento também atual que a gente vive no país, essa carteira também ela tem que ser revisada. Então hoje a gente vive um momento que a bolsa está fraca, entendeu? A bolsa de valores, as ações estão com queda, a gente não está num momento tão legal assim, né? Mas a renda fixa tem sido bem interessante. Então, por exemplo, uma carteira mais conservadora nesse momento, ela tem muito menos renda variável e ela está muito mais exposta a uma renda fixa, que a renda fixa são esses títulos que o Cláudio falou, onde você se levar, né, você vai ter ali o vencimento 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, qual seja o vencimento, você não vai perder dinheiro. Então o investidor conservador ele pensa mais nisso. No momento que talvez a gente tivesse com a taxa de juros um pouco mais baixa, e as ações tivessem, o mercado de bolsa tivesse um pouco mais pujante, um perfil conservador aceita 3, 4, talvez até 5% da carteira dele em renda variável, em ações, para tentar ganhar mais um pouco. Mas é sempre muito importante a gente conversar junto, a pessoa que está investindo entender realmente o seu perfil, porque o que a gente mais vê é às vezes aquele papo de amigo. O cara tem um amigo que investe em ações, mas ele nem entende de ação e ele nem sabe o perfil dele. E ele chega lá e fala, eu tô com esse valor aqui, eu queria comprar ação. Só que ele não tem um perfil arrojado. Quando ele compra e cai, ele acha aquilo horrível, saca e nunca mais investe. Aí ele vira pro amigo lá que falou, poxa, você falou para comprar tal ação, a ação caiu. Cara, mas a ação sobe e desce, você tem que ter um perfil e tal. Então é muito importante olhar principalmente essa parte do perfil. Tá? Duas questões aqui. Uma acho que pode ser mais rápida e a outra depois vocês podem os dois comentar. A primeira é a seguinte, as pessoas ficam muito preocupadas, eu vou colocar meu dinheiro, mas tem que colocar muito tempo, eu tenho e tal. Então, qual é um prazo mínimo de algum investimento, dependente do que seja, e até qual ou é um máximo? Então, vamos falar de prazos. Mais uma vez, sempre olhando cada pessoa, cada caso, tá? Porque objetivo. Às vezes uma pessoa de muita idade, uma pessoa idosa, ela não pode investir muito a longo prazo, né? Ela precisa ter investimentos mais curtos. O que seria longo prazo? Acima de 10 anos, por exemplo. Tem investimentos para 10 anos? Tem investimentos para 20, para 30 anos. Tem gente que chega ali, põe o dinheiro... Tem título do governo para vencer em 2060. A carteira, por exemplo, eu já economizo um dinheiro todo mês para minha filha. Minha filha tem 4 anos. Desde quando ela nasceu, eu faço um cofrinho para ela, né? Vamos dizer assim. E, poxa... ela só vai começar a pegar esse dinheiro quando ela fizer 18 anos, 19. Então eu boto longo prazo realmente, porque as taxas de renda fixa, principalmente, são muito melhores no longo prazo. Mas você colocando no longo prazo, por exemplo, a sua filha. Como é que é o nome da sua filha? É a Cecília. A Cecília. Você colocando lá para a Cecília, mas você está vendo que aquele investimento, que aquela poupança que você está fazendo não está tão legal. Como é que você procede? Então, aí é importantíssimo olhar e saber a diversificação, né? Porque
tudo, como você não falou. Você está colocando mesmo cofrinho tudo para Cecília, né? Você está dividindo os cofrinhos. Os ovos na mesma cesta. Né? Olhando, por exemplo, olhando mesmo de títulos, existe o título pré-fixado, que é o quê? É 10% ao ano, 12% ao ano, 15% ao ano. Então, independente do que acontecer na economia, você vai receber aquela taxa já pré-estabelecida. E existe, por exemplo, o IPCA mais juros, que é o quê? O quanto der a inflação mais um juros anual. A inflação, ela corrói o nosso dinheiro, né? Aquela força que faz o nosso dinheiro render menos, nosso poder de compra durante o tempo diminuir. Então, se eu pretendo investir um valor para ela, para corrigir esse dinheiro para ela ter um valor legal no futuro, eu invisto muito mais em IPCA mais juros e não tanto num pré-fixado. Porque hoje a gente, por exemplo, tem a taxa básica de juros da economia, tá? A taxa Selic. Hoje ela está em torno de 13,25% ao ano. Então, por exemplo, se eu, há 4 anos atrás, quando ela nasceu, tivesse feito um título de 12% ao ano, hoje, entre aspas, ela estaria rendendo muito menos do que poderia estar. Então, eu também não vou pegar e vou botar muito valor num pré-fixado desse por conta do risco. Entendeu? De ficar passado. Então, é sempre a gente estudar mesmo a estratégia, o equilíbrio e entender isso. Cláudio, eu não sei se há diferença, mas se a diferença é clara para que você pudesse trazer para a gente, que as pessoas estavam falando o seguinte, olha só, fulano de tal está investindo, fulano de tal está apostando, fulano de tal está especulando. Investir, apostar e especular. Fala um pouquinho para a gente. Existe uma diferença. O investidor, que é o que a gente normalmente lida, né, vamos dizer assim, que é aquele que vai lá e tem um planejamento, seja, como a gente falou, curto, médio e longo prazo, é aí que está. O investidor ele é mais fácil para a gente chegar e fazer montar uma carteira para ele. Já o especulador, não. O especulador, ele já identifica, a gente também já identifica isso. Mas é muito difícil nós acompanharmos, profissionais do mercado, acompanhar o especulador. Normalmente ele é self-service. Normalmente é aquele cara que quer entrar em renda variável, ele quer entrar em bolsa, ou seja lá em mercado futuro. Ganho rápido, né? Também. Ele quer o ganho rápido. Né? Viu que a relação tá ali, ele quer o ganho rápido, mas não quer dizer que ele vai ter o ganho rápido, ele pode ter a perda rápida. É o especulador. É o especulador. É o especulador. Né? Agora, por incrível que pareça, no mercado financeiro, já vamos falar de uma maneira generalizada, o mercado financeiro, quando você fala assim, poxa, por que tem especulador? Porque existe mesmo, né? Esse perfil que gosta de ficar ali comprando e vendendo em todo o mercado. Tem mercado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma parte benéfica, que é a geração de liquidez. Imagina se o mercado financeiro não existisse o especulador, que fica ali comprando e vendendo no dia inteiro, né? Operando bolsa, operando índice, operando mercado futuro, ele fica ali especulando. Mas para mim, que sou um investidor e estou numa fase que eu vou precisar vender algo, ou entrar em alguma coisa, então o mercado está aquecido, porque existe os investidores entrando e existe os especuladores também fazendo dar a liquidez no mercado. Então, em tese, o especulador ele tem essa parte boa, que ele gera liquidez no mercado. Algo que a gente ouve falar, que de tempos em tempos acontece, é a questão das pirâmides. Tá? Então eu queria que vocês dois falassem, descessem alguns comentários, porque agora já estamos faltando quase 10 minutos, o programa está passando rápido. Vamos partir para a parte já final, mas essas dicas aí. O que é pirâmide? Como é que deve evitar? O que pode entrar? Como é que é? Fala para a gente. Olha só, a pirâmide é fácil identificar. É muito fácil. Inclusive, já tiveram vários casos aqui de clientes que a gente está lá trabalhando, ele chegava, puxa, olha só, a empresa tal está me oferecendo uns juros X. O que isso quer dizer? O mercado financeiro é um só. Ninguém faz milagre. Como é que eu vou um exemplo, o pessoal falando de Bitcoin, né? Que uma empresa garantia uns juros de 8% a 10% ao mês, e eles diziam que eles
para pagar esses juros ao investidor, né? Eles faziam as operações de Bitcoin e ganhavam o suficiente para pagar esses juros. Eu falei assim, olha só, imagina o seguinte, por que o banco não faz isso? Por que as corretoras, que têm diversos analistas profissionais muito capacitados, não conseguem fazer isso para você? Esse é o primeiro passo, falei assim para ele. Se você acha que se isso fosse algo realmente garantido, a gente já não teria aqui onde a gente representa ou nos bancos? Então, esse é o primeiro passo. Segundo, como é que você pode garantir uma renda fixa sabendo que ele está usando uma renda variável que ele pode estar ganhando ou perdendo? Será que ele é tão bom assim que ele só ganha? Mas o Cláudio tem que trazer uma coisa seguinte, olha só, não é só pessoas desavisadas que entram nisso, não. Essa que é a questão. Por isso que as desavisadas, elas entram pelo olho grande, né? Isso que eu ia falar, né? Porque esmola demais, você tem que desconfiar, não é? Se você trabalha, se a pessoa trabalha, se ela é empresária, por exemplo, ela sabe mais ou menos quanto que a empresa dela dá. Aí vem uma pirâmide dessa e oferece 10% ao mês. Poxa, vende sua empresa e investe nessa pirâmide, né? Porque você vai ficar rico. É sempre olhar isso. Eu trago, Cláudio, já um exemplo, que umas pessoas que falam assim, está me prometendo 5%, está me prometendo 8%. Eu falei, olha só, é muito. É muito, mas estou dizendo para você, você tem seu carro, vale 50 mil reais. É isso aí. Aí apareceu um carro de 25, o que você acha? Eu vou comprar esse carro por 25. Exatamente, eu ia falar isso. Que é esse carro? Esse carro, o motor dele, como é que está? Esse carro, a origem dele, qual é a procedência e tal. Você vai pegar um carro de 25, daqui a pouco você está preso. Exatamente. Por isso que eu falei, você identifica logo pela taxa. Entendeu? Então, muito acima milagre do mercado. Não existe milagre. Não existe milagre. Eu vou te dar um exemplo. Por favor. Você tem a taxa Selic, que é a taxa básica do mercado financeiro. O que é a taxa Selic? Taxa Selic vamos lá. O Banco Central, de 45 em 45 dias, se reúne o Copom para determinar a taxa básica do mercado. Por quê? Porque com essa taxa, com essa ferramenta, vamos dizer assim, ele controla a inflação. Então, Banco Central se reúne, vamos lá, a inflação está subindo, então eu acho bom a gente aumentar a nossa taxa. A inflação está caindo, a gente já pode começar a cair a taxa. Então, a taxa Selic nada mais é do que uma ferramenta do Banco Central para controle da inflação. Tá? Isso é o primeiro passo. Então, o que eu estou querendo dizer? O mercado financeiro ele tem uma referência. Quando você vai investir lá com a gente, eu falo assim, Roosevelt, olha só, tem alguns investimentos aqui que a gente vai querer conseguir algo um pouco acima da taxa Selic ou do CDI, que é bem próximo à taxa Selic, tá? E que ele serve de referência. Então, se você, no horizonte, né, aí fora, alguém chega e fala para você, olha, eu estou pagando 20% ao ano, estou pagando 30% ao ano, estou pagando 40%, você já começa, o que é isso? Não existe em lugar nenhum. A taxa Selic é 13,25. Da onde ele está tirando? Da onde ele consegue me pagar algo bem maior? 13,25 daria 1% ao mês, tirando imposto de renda. Imposto 0,8, entendeu? Então, exemplo, dá por aí, 0,9. Então, não existe nenhum milagre acima de 1%. Não existe. Até existe hoje. A gente consegue produtos que podem pagar 1,2, 1,3, mas acima de 2% ao mês garantido, você já pode desconfiar. Sendo bem didático. O dobro dela já acende a não sei se é luz amarela. Não. O Cláudio, você investe comigo? Ainda não, porque tem que ver. Mas a exposição é boa de vocês, né? O Marconi está aqui olhando, né, Marconi? O Marconi também está querendo esse negócio de investir. Marconi, viu aí, Marconi? Vamos lá conversar. Mas acontece o seguinte, está diretamente ligado o resultado que você vai ter da aplicação ao volume de investimento que você tem. Tá, por exemplo, olha só, porque a gente vive uma sociedade de um tempo para cá que é a sociedade de 1%. Não é? 1%. Menos de 1% não faço. Eu escuto muito isso. É muito por cento. Não, eu quero 1%. Então, como é que se ganha? Vamos falar aqui. Agora vamos começar. Estamos fechando 5 minutos agora. Ó, vocês têm para agora. Como é que se ganha ou não se ganha? Quanto é que ganha? Quanto é que está a poupança hoje? Quanto a poupança está dando? A poupança é 6% ao ano.
6% ao ano. Isso ao mês daria 0,5% ao mês. 0,5% ao mês. Tá? Então, vamos lá. Nesses 5 minutos, vamos falar agora o que vocês faltou falar, mas principalmente essa dica aí. Como é que você consegue, próximo de... Para um perfil conservador, sim, é importante você entender o seguinte, acrescentando. Quando a gente fala em renda fixa, a renda fixa está ligada ao prazo. Quanto maior o prazo, melhor a taxa. Tá? Então aí é que se fala, quanto você consegue? Espera aí, você quer aplicar para um dia? Você quer aplicar para um ano? Você quer aplicar para 2 anos, para 5 anos? A partir daí as taxas vão melhorando. Então, vamos lá, quanto maior o prazo, melhor a taxa. Melhor a taxa, ok? Isso aí. Vamos lá. Perfeito. E hoje em dia, sendo bem prático mesmo, como você falou, com a taxa Selic nos níveis atuais, hoje o próprio exemplo que eu dei mesmo de um Tesouro Selic, que é um título público, que a partir de R$100, qualquer investidor não precisa nem estar cadastrado numa corretora ou numa assessoria de investimentos. Ela entra no site do Tesouro Nacional, faz um cadastro e já começa a aplicar por ali. Hoje o Tesouro Selic pagando perto de 13,25%, você vai ter aí perto de 1% ao mês. Hoje, né? Fora, se você quiser fazer coisas mais de longo prazo, tem, por exemplo, o Tesouro IPCA+, como eu falei, que paga inflação mais juros. Hoje o Tesouro, dependendo do vencimento, hoje a gente tem IPCA mais 7% ao ano, IPCA mais 7,5%. Se a gente pegar o último IPCA, quanto que deu mais ou menos analisado? Foi 4,80. 4,80. Se a gente botar aí para 5, então 7 mais 5, 12. Entendeu? Então tá quase 1% também. Nós estamos chegando, então, faltam 3 minutos. Eu queria que vocês, nesses 3 minutos, dividissem entre vocês. Queria já começar a agradecer a vocês pelo carinho. Nós que agradecemos. Isso eu acho que é um serviço de utilidade pública que a gente presta. Isso aí. Tá? O compromisso nosso é com a chamada democratização do conhecimento. Isso a gente aí. acredita no processo de transformação das pessoas através do conhecimento. Né? Então, isso aqui serve para isso. A gente espera que as pessoas que tenham iniciado o programa saiam de outra forma, na medida que, em algum momento, elas possam ter assumido e se apropriado de dados e informações que vocês tenham trazido aqui. Isso aí. Então, queria, por favor... Uma dica que eu gostaria de dar se você tem um dinheiro guardado no banco, se você quer começar a investir, procure várias fontes antes de se investir. Tá? Não vai ali só e senta com o seu gerente. Ele pode te dar uma solução? Pode, mas é sempre bom você escutar também outros pontos, outras casas. Tá? Então eu acho que a primeira parte é a comparação. Compare sempre os investimentos. Você tem uma conta poupança num banco X? Vai lá e fala que você quer fazer um título de renda fixa, alguma coisa assim. Sai com aquela taxa, vai no banco ao lado, pergunta quanto que seria também. Então é diversificar, é sempre comparar, é procurar melhor a comparação. Tá? Eu acho que às vezes aqui o que a gente vê hoje no Brasil é isso. As pessoas ficam muito acomodadas onde elas estão e a gente necessita um pouco. Para ter resultados diferentes, a gente tem que ter atitudes diferentes. Né? Eu vou acrescentar, ao invés de você ficar indo em cada banco para pegar a taxa e para ver qual é o melhor, né? Comparando, você vai no nosso negócio, porque ali é que a gente tem uma plataforma independente de bancos, onde a gente trabalha, não é exclusividade para banco, pelo contrário, a gente trabalha o cliente, a gente vai ver o que é melhor para ele. A partir daí, nós temos diversos títulos, como eu falei anteriormente, de diversas emissores, onde num lugar só você já vai ter a melhor taxa. Então você não precisa ficar indo em banco para ver qual é o melhor. Lá com a gente já mostra exatamente só para explicar essa parte dele, bem simples. Você vai num supermercado que só tem uma marca de arroz, uma marca de detergente, uma marca de café? Não. E a mesma coisa, os bancos hoje são isso. A nossa plataforma é justamente essa diversificação. Você entra ali, você vê várias bandeiras, vários bancos, vários produtos e não um negócio só. Então você consegue escolher tudo melhor com um cadastro só, uma conta só. E assessoria, que é o importante, que é aí que a gente vai fazendo exatamente essa diferença. Eu queria agradecer a vocês dois, queria agradecer ao Alexandre, que além de ser diretor da empresa lá junto com a máfia, é também nosso diretor do Conselho de Jovens Empresários, está lá na CENF com a gente, junto com o nosso presidente, Gabriel Ruiz. Isso aí. Muito obrigado pela sua disponibilidade, quer dizer, um jovem empresário
que hoje não fica somente na sua empresa, mas também ele está lá hoje num trabalho muito bacana de levar aí essa mensagem e das experiências dos jovens e tal. Não tive oportunidade de falar aqui, Cláudio, da transição que está se fazendo, essa transição familiar. Em outro momento a gente faz, mas eu queria deixar aqui um testemunho, e também não falamos ao longo disso, que houve ao longo da tua vida, você sempre perseguiu aí sempre um objetivo seu com muita qualidade, um trabalho com muita dedicação. Obrigado. E ninguém traz o filho para junto da onde ele não acha que é bom e da onde pode ser próximo. Ninguém passa esse bastão em algum momento da vida para onde ele possa de alguma forma entender que possa deixar o filho em risco, possa manchar ou macular. A gente quer sempre que os filhos sejam melhores do que a gente. Exatamente. Então, e tem outro, o mais novo também, o Rodrigo, também trabalha com a gente. Tá lá. Então, o que acontece? Eles têm uma empresa aqui na cidade de Nova Friburgo, que é uma consultoria financeira, onde lá, como eles falaram, eles podem não somente ver um produto específico, mas pode ver mais. Mas mais do que isso, eu acho que você pode até fazer a sua visita e tal, aqui não é o merchandising, tem lá a máfia, mas pode fazer lá uma consulta, não se cobra nada por isso, só dizer que isso mesmo. Viu aqui no programa, o Zoom Debate, vai até aqui, onde funciona aqui. No edifício Sanjaya, sala 501. Edifício Sanjaya 501, vai bater só um papo, fazer o que eu vi lá na TV Zoom, aquela coisa, como é que é? Tenho aqui 10 mil reais, 5 mil reais, tenho R$1.000 para começar alguma coisa. Como é que é? Ok? E a gente tem um time muito qualificado para atender. Mas quem for lá vai falar o seguinte, eu quero falar com o diretor-presidente, e com o Alexandre, diretor lá. Não existe... Pai e filho vão, e ainda sai de lá com um café. Bacana, que eu sei que tem, tá bom? Aqui, um grande abraço a vocês, obrigado pela oportunidade e espero que o tema de hoje tenha, com certeza, esteja fazendo a diferença na sua vida. Mesmo que você não tenha nada para poupar neste momento, nem nesse momento que você não seja um investidor, mas o conhecimento que você possa ter adquirido aqui pode fazer a diferença na sua vida, na vida de um familiar seu, na vida de um amigo e na próxima roda de algum papo, você vai levar alguma informação, algum dado que aqui você obteve. Um grande abraço e até a próxima semana.